Salve, salve, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Vamos para a nossa pílula de história de hoje. Dia 5 de junho de 1983, entrava no ar, mais uma emissora de televisão, a Rede Manchete de televisão. Às 19 horas entrava, começava a sua programação. E começava, com o discurso, do seu dono, que era o Adolf Bloch. Ele que era diretor, era proprietário das edições Bloch, que era uma editora que fazia a revista Manchete, essa daqui, e era também uma editora que editava vários livros, como esse daqui, que é o livro das memórias do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O Adolf Bloch tinha um carinho muito grande pelo Juscelino, tanto é que quando o ex-presidente foi cassado pela ditadura, em junho de 1964, ele convidou o ex-presidente para não somente escrever textos, resenhas de livros para a revista Manchete, como também para publicar as suas memórias, o período que ele da sua vida, sua trajetória de vida. Então, o Adolf Bloch já estava na mídia brasileira já há muito tempo. A revista Manchete ela foi lançada em 1952. E ela foi lançada justamente num período em que o Brasil tinha como revista mais querida a revista O Cruzeiro, que pertencia aos Diários Associados do Assis Chateaubriand. E a Manchete conseguiu, em algum momento, vender mais do que a revista O Cruzeiro. Então, em 1983, quando Adolf Bloch lançou a Rede Manchete, ele já tinha já uma trajetória na imprensa brasileira, com a publicação de livros, da revista. E a Rede Manchete ela surgiu logo após o fim da Rede Tupi de televisão, a primeira emissora de TV do Brasil. Em 1980, ela teve os transmissores lacrados pelo Ministério da Comunicação e foi feita uma concessão para as emissoras remanescentes. E o Adolfo Bloch participou dessa concessão, ele conseguiu arrematar algumas emissoras. As outras emissoras ficaram com o Silvio Santos, que em 1981 lançou o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Então o SBT e a Manchete surgiram praticamente no mesmo período. O SBT em 1981 e a Rede Manchete em 1983. E quando a emissora dos Bloch surgiu, a proposta era fazer uma programação de qualidade, um jornalismo sério, um jornalismo investigativo. E a Manchete ela surgiu com um slogan bem desafiador, como está aqui na página, a televisão do ano 2000. Era uma emissora que estava olhando para frente, uma emissora que estava buscando inovações, trazendo uma proposta de cultura, de uma programação de qualidade para o seu telespectador. E é claro que a revista Manchete cobriu a inauguração da Rede Manchete. Inclusive a capa aqui da edição 1625, do dia 11 de junho de 1983, trazia os bastidores da inauguração da nova emissora de televisão. Aqui a gente tem a apresentação de algumas escolas de samba que participaram da inauguração. Inclusive o primeiro programa ao ar, que foi ao ar pela Manchete, se chamava O Mundo Mágico e trazia escolas de samba, trazia o Paulinho da Viola, Erasmo Carlos, Milton Nascimento, trazia também novas bandas que estavam surgindo, como a banda Blitz, do Evandro Mesquita, a Roupa Nova. Inclusive foi o Roupa Nova quem fez as vinhetas, a trilha sonora das vinhetas da Manchete. Aquela vinheta tradicional que sempre abria e fechava a programação do dia, que mostrava o M, o símbolo da Manchete, passeando pelos céus das cidades onde o sinal da emissora chegava. Aquela trilha foi feita pelo Roupa Nova. A trilha também da vinheta do Jornal da Manchete também foi feito pelo Roupa Nova, que chama Videogame.
né? Então, o Adolfo Bloch ele tinha esse desafio, né? Inclusive tem um livro do Fernando Barbosa Lima que se chama Nossa Câmera são Seus Olhos. E ele trabalhou na Rede Manchete. Ele recorda que sempre o Adolfo Bloch falava assim: olha, eu não gastei 40 milhões de dólares para você fazer isso. Olha, eu não gastei 40 milhões de dólares para você fazer você me propor tal programa. Né? Então o Adolfo Bloch sempre falava disso, né, da questão financeira. Né? E as finanças, né, da Rede Manchete descontrolaram, né? E, inclusive, né, um dos motivos, né, da emissora ter encerrado suas programações um ano antes do ano 2000, né, foi justamente a questão financeira. No YouTube, né, a gente tem algumas imagens, né, dos funcionários da Rede Manchete paralisando a programação e colocando bilhetes escrito à mão mesmo: estamos em greve, estamos passando fome, né? Ou então, né, alguns panfletos, né, noticiando, anunciando, né, alguns shows beneficentes, né, para ajudar os funcionários que estavam mais necessitados. Então a Rede Manchete acabou, né, fechando as portas, principalmente por conta das dívidas, né, que ela tinha. E até hoje, vários funcionários brigam na justiça para ter direito, né, ao salário devido, a processos, né, e ainda rolam na justiça. Né. Uma vez eu vi falando que a Rede TV é quem estava respondendo por esse processo, né, porque a Rede TV acabou assumindo as emissoras que pertenciam à Rede Manchete. Né. Mas como o processo na justiça é demorado, né, então ainda está tramitando, né, vários processos de funcionários. Né. E muitos funcionários que trabalhavam na Rede Manchete, né, eles depois trabalharam em várias outras emissoras. Né. Nós temos a Márcia Peltier, né, que era uma jornalista, né, começou na Rede Manchete. Né, o primeiro casal do telejornalismo brasileiro, o Eliakim Araújo e a Leila Cordeiro, né, também apresentavam, né, o jornal da Manchete, né, entre outros. Né. O esporte também foi uma atração que estava sempre presente na Rede Manchete. Tanto é que quando Gustavo Kuerten ganhou, né, o seu primeiro torneio, né, de Roland Garros, quem transmitiu foi a Rede Manchete. Né, automobilismo, Fórmula Indy. Né, então a Manchete ela tinha uma programação variada. Né, ela tinha uma proposta bem interessante. Né, era de fato mais uma alternativa, né, à Rede Globo, ao SBT, que também estava crescendo. Né, e a Manchete ela propunha isso, né, ser essa alternativa, mas com qualidade. Né, e eu tenho um carinho muito grande pela Rede Manchete. Né, no meu Instagram, né, no meu Facebook, tem várias postagens que eu expresso essa minha admiração pela Rede Manchete. Né? Ela é uma emissora que está presente na minha memória, na minha infância. Eu lembro de assistir vários programas, vários desenhos japoneses, como Changeman, Jiraiya, Flashman, entre outros, Giban. Né? Inclusive eu lembro uma vez que eu ganhei de Natal, minha mãe e meu pai me deram um carrinho do Giban com um bonequinho. E eu fiquei feliz demais. Né? E Cavaleiros do Zodíaco, que eu vejo muitos colegas meus que são fãs até hoje, recordo com carinho, eu não gostava muito, não sei porquê. Eu assistia mais assim, por causa dos colegas, né, dos amigos, mas por vontade própria não, eu não fazia muito a minha praia não, mas Jiraiya, Changeman, o Inspector, nossa, era muito bom mesmo. Então eu tenho um carinho muito grande por essa emissora. Inclusive em 2008, eu lembro que foi minha primeira viagem que eu fui sozinho para o Rio de Janeiro. E eu também já contei essa história em alguma pílula de história, em algum story, algum post aí, mas vale a pena a gente recordar, né? Que foi, uma vez, em 2008 eu estava lá no Rio, e eu fiquei hospedado no Hotel Ibis, ali na Praça Tiradentes. E uma vez eu falei, vou dar uma volta aí, vou circular por aí. Eu estava andando, desci a Avenida Rio Branco, peguei ali a avenida ali, Infante Dom Henrique, ali no Flamengo. De repente, quando eu chego, eu vejo o prédio da Rede Manchete.
E na hora me veio a imagem da minha das minhas memórias, né, que é aquela vinheta de abertura e encerramento da programação do dia, né, que é o símbolo da emissora, né, o M, né, circulava, né, passava pelos céus das cidades onde o sinal da emissora passava, né, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Brasília, né, Rio de Janeiro, e o M aterrissava, né, no terraço do prédio da Manchete, né, que ficava na Rua do Russell, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei ali, né, veio aquela emoção, né, aquela alegria de recordar bons tempos, né, da nossa infância. Né, eu tirei algumas fotos, é claro, né, e a última informação que eu tive é que esse prédio ele virou, né, um salão de teatro. Né, tem alguns espaços ali de teatro, né, que chama até Teatro Adolfo Bloch. Né, ainda bem, né, porque durante muito tempo o prédio ficou abandonado. Né, e sabendo, né, que ele virou algo ligado à cultura, já é um alento. Né. Poderia virar um museu, né, um museu da Rede Manchete, um museu da televisão, né, mas enfim, né, ainda bem que está sendo utilizado para a cultura. Né. Então, a Rede Manchete ela é uma emissora, né, que ficou no ar, né, de 1983 até 1999. Né, acabou entrando aqui uma caixa aqui de diálogo. Deixa eu só tirar aqui. Aê! São coisas que acontecem. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Rede Manchete. Né? Então, e é bom a gente lembrar dela. Né? É bom a gente recordar desses momentos que nós vivemos. Né? E nos meus stories, eu até gravei hoje, né, comentando algumas cenas, né, da inauguração da emissora. Né, tem no YouTube, né, o Mundo Mágico, e tem o depoimento, né, do discurso, né, do Adolfo Bloch e do general João Figueiredo, que foi, né, o último presidente da ditadura militar. E ele fala uma coisa interessante, né, que a família Bloch veio, né, da antiga União Soviética para o Brasil. E ele fala que os Bloch têm mais anos de Brasil do que muitos brasileiros. Né? O Adolfo Bloch ele já tinha mais de 70 anos, né, quando ele inaugurou a Rede Manchete, né, e ele, né, tem uma trajetória, né, longa na nossa imprensa. Né? Inclusive no seu discurso de inauguração ele fala, né, da amizade que ele tinha com o Roberto Marinho, né, de mais de 50 anos. Né? E é bem legal isso. Né? Apesar dessa amizade não ter superado, né, a crise entre a Globo e a Manchete por conta dos direitos de transmissão do Carnaval de 1984, né, a estreia da Sapucaí, e a Manchete ficou com os direitos exclusivos da transmissão do Carnaval. Você imagina, a emissora mal começa a entrar no ar e já dá esse olé na Globo. Né? Então é uma emissora fantástica, eu tenho um carinho, uma saudade muito grande, e é sempre bom a gente recordar desses momentos, certinho? Espero que vocês tenham gostado, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!